16 de novembro de 2003, o Estádio do Dragão abre as portas pela primeira vez aos adeptos portistas ansiosos por estrear a nova casa. 20 anos depois, reunimos para falar das memórias que colecionamos na nossa casa azul e branca. Olá, Brás, bem-vindo. Hello, menina, como é que a senhora está? Estou bem, obrigada, e tu? Muito bem, vamos aqui falar um pouquinho deste marco histórico do nosso clube, que nos toca a todos, de uma maneira ou de outra, nos toca sempre. É verdade. Muitos bons momentos, outros não tão bons, Como é óbvio. mas em 20 anos muita coisa acontece, não é mesmo? Verdade. E então, diz-me lá o que é que te trazes para hoje, que isto, para quem nos ouve, este programa foi todo orquestrado pela menina Ruth, e até, que é uma surpresa para mim, o que é que ela nos vai trazer para hoje, para este episódio especial dos 20 anos do nosso Estado do Dragão. It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Oh! Jardel e é o gol do Porto. É o gol do Porto no Estádio da Luz. Balotelli, Aguero. Que golaço da Bruno Fernandes! Que maravilha! Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Então, hoje vamos partilhar com os nossos ouvintes as nossas memórias no Dragão. Apelar um bocadinho à nostalgia e pronto. Cada um partilha o pedacinho que tem dentro do coração ligado à nossa história azul e branca. Muito A bem. minha, como sabes, começou logo no dia da Da inauguração. inauguração. Uhum. É verdade. Não tenho bilhete. Tenho o da minha irmã aqui, porque o meu pai, não é? Eu era uma mini Ruth de 8 anos, mal me lembro do jogo, tristeza que não vi o pequeno Messi a estrear-se. Ou melhor, vi, mas não me lembro. Mas pronto, o meu bilhete eu não o tenho, porque o meu pai faz parte daquele grupo de pessoas que acha que tudo o que é para guardar deve ser plastificado. E bem, E, portanto, plastificou a quente os bilhetes da inauguração e ficámos sem os bilhetes. A minha irmã, como já era mais velha, não é? Com os seus 16 anos, já tinha a possibilidade de guardar o bilhete para ela, e é que é o único que resistiu. No entanto, eu tenho outras formas de provar que lá estive, não é? Há uma mini ruta a aparecer em direto na RTP1, mini ruta essa, o que eu andei anos à procura, mini ruta essa que tinha esta camisola do Deco. mítica camisola do Deco. Camisola que eu achava que estava perdida, mas afinal Ainda bem. lá encontrei. Isso é uma relíquia. Isso é uma relíquia. Encontrei este ano, acho que foi mesmo já pensar no episódio. Depois temos o azulejo de celebração. Uhum. E o meu pai tinha aqui uma coisa que eu já não me lembrava e hoje, por acaso, voltei a lembrar-me dele e até lhe liguei para confirmar. Isto é um livro que tem o nome de toda a gente que lá esteve. Ah. Portanto, eu prometo aqui que vou dar-me ao trabalho, porque depois nos encontramos, vou-me dar ao trabalho de procurar o meu nome, e depois partilhamos num post do Futebol de Bolso. Porque, para quem não sabe, quem esteve na inauguração, há uma zona do estádio, não sei se é uma zona ou várias, que os azulejos têm o nome gravado dessas pessoas. Uhum. Eu vi isso numa das visitas que fiz ao museu, porque eles também têm a parte da visita guiada ao estádio. No tempo que lá estás também não consegues ler os nomes todos, portanto dificilmente irei encontrar o meu nome mesmo no estádio, mas fica aqui prometido que vou tentar encontrar o meu nome no livro e depois partilhamos num postzinho do Futebol de Bolso. Pronto, esta é a minha primeira memória.
mesmo do dia em que o estádio abriu as portas pela primeira vez e para um belíssimo jogo contra o Barcelona. E agora deixo o palco para ti, para me contares os teus melhores e piores momentos passados no Dragão. Então, vamos lá. Eu vou começar pela primeira memória deste estádio, porque o estádio das Antas eu só o visitei numa visita escolar, e a sensação que eu tive é que eu era muito pequeno para aquele estádio. Eu já tinha 12, 13 anos na altura. Foi na altura em que o Mourinho assume a liderança, não foi o ano da UEFA, mas foi o ano em que ele assume o comando técnico do Porto. E eu lembro de olhar para aquela imensidão daquele estádio, era muito gigante. Era muito imponente, é a lembrança que eu tenho. Como eu tenho pai benfiquista, óbvio que eu nunca ia ao Estádio do Dragão, ou ao Estádio das Antas. Quando eu fui crescidinho o suficiente, a minha primeira ida ao Estádio do Dragão foi no Futebol Clube Porto Desportivo das Aves para a Taça de Portugal de 2008. 2008. Foi a minha primeira ida ao Estádio do Dragão. O Porto ganha. Lembro na altura o Jesual ter rodado a equipa. Lembro de um certo jogador que era mal amado pelos portistas, Bolatti. Eu tenho quase certeza que o Quaresma jogou, mas a memória pode falhar. Sei quem jogou e fez um grande jogo foi o Bozingua na altura. Isso eu recordo. Mítico Bozingua. Eu vou começar logo pelas minhas 5 boas lembranças, que também as minhas presenças no Estádio Dragão não foram assim tantas, mas vamos começar pelas boas. Esta foi a primeira. A segunda foi o jogo de apresentação Porto-Ajax 2010-2011 e foi a estreia do Moutinho no Estádio Dragão pela camisola do Futebol Clube do Porto. E nessa altura as apresentações deviam ser melhores do que aquilo que temos hoje em dia, não é? Tinhas a verdadeira apresentação do plantel, não é? Exatamente. Lembro perfeitamente disso e foi icónico. O jogo não foi assim tão bom e para quem se lembra nessa pré-época do André Vilas Boas foi um desastre. Eu acho que ele não ganhou um único jogo, mas também quando foi a doer ganhou quase todos e ganhou os troféus todos no final da época, que é o que importa. Depois eu tenho aqui a minha primeira ida ao Estádio Dragão em jogo de Champions. Eu estive a colocar isto como um dos meus piores momentos, mas como era a estreia não pude deixar de ser uma coisa boa, apesar do jogo ter sido horrível. Eu só espero que não seja uma memória partilhada. Não foi. Foi na época 2011-2012, Futebol Clube do Porto, Apoel de Tel Aviv. Tel Aviv não, Apoel de Nicosia. Então ganhas, porque a minha má memória de Champions ao menos é com um nome mais sonante. Não, apesar do adversário não ser sonante, eu fiquei no topo dos topos do Estádio do Dragão e tem aqui uma história engraçada para contar sobre isto, porque o jogo em si eu acho que ficou empatado, o Hulk marcou, mas o jogo foi tão fraco, em que o guarda-redes do Apoel é substituído e quem estava sentado ao meu lado era a esposa do guarda-redes que jogava no Apoel, na qual ela vira-se na inocência e quem estava ao redor dela e digo, olha, eu não chamei nomes ao meu marido, coitado, como merece. Achei aquilo tão genuíno e tão fofo que a gente depois tivemos a dialogar e a conviver um pouco durante o jogo, e o jogo foi mais divertido a partir desse momento que propriamente o jogo em si foi secante. Depois foi a estreia do Ruben Neves na equipa titular do Futebol Clube Porto na jornada número 1 na época 2014-2015, Futebol Clube Porto Marítimo. Isso foi marcante porque eu estava a tentar encontrar o meu lugar no Estádio Dragão e vejo o golaço que o Ruben Neves marca ao Marítimo logo assim de estreia, e fiquei abismado com uma certa contratação que o Porto fez na altura chamada Brahim. Saudades. Lembro de ver aquele craque e fiquei assim, é lá que está aqui um jogador diferenciado, isto promete.
teve os seus altos e baixos na equipa portista, mas é um grande nome e deixa saudades. E para, Concordo. Subscrevo mesmo, deixa muitas saudades. e para finalizar, e que eu estou sempre a martelar nisto, o meu último jogo no Estádio Dragão, que foi o Futebol Clube Porto Moreirense, na época 2017-2018. Primeiro ano de Sr. Sérgio Conceição. Estávamos... deixa-me ver se eu tenho aqui a jornada. Sei que era... Não diz a jornada... Mas estávamos mesmo no início da época. Se isto não foi o segundo ou terceiro jogo da época, anda lá perto. Eu lembro de ver aquela manta de retalhos que era a equipa do Porto, cheia de jogadores regressados de empréstimo, e o Porto jogava muito, muito à bola, com o Marega em destaque. Vejam só. Eu acho que a frente de ataque foi Marega e Aboubakar. Quem diria? Olha que Marega era o que era, mas a Aboubakar, já falámos disso, não fossem as lesões, era um Verdade. jogador diferente. E eu estava aqui a procurar qual foi o jogo da apresentação de 2012-2013. Eu não encontro, aqui também não diz no bilhete, eu agora aqui de repente no 00, eu não consigo encontrar qual foi o jogo em si, mas foi uma... Lembro que o jogo não foi grande coisa. Eu não sei se foi o Mónaco ou uma equipa espanhola, vem-me à cabeça Sevilha, mas eu não tenho certeza. Sei que foi o jogo, não foi assim grande coisa. Valeu pela apresentação do plantel e no final a típica festa da apresentação no Estádio Dragão, que era muito bonita. Lembro que foi uma das primeiras vezes que eu vi isso, naquele jogo anterior que eu falei do Ajax. Eu não me recordo de ver a Ruth, aquela festa toda. Eu não me recordo, ou então eu não sabia e foi embora. É provável que tenha sido esse o caso. As várias recordações que tenho de jogos de apresentação normalmente não são assim jogos incríveis. É sempre uma equipa um bocado morninha ainda. E lá está, se não colocas este ambiente de festa nesses jogos, fica o quê? É isso, os últimos que eu fui eram só aquilo, não havia nada de apresentação, de festa, chegavas ali, vias o jogo e pronto. Um pouco aquém, diria eu. E para finalizar, que eu só tenho 2 jogos negativos, foi um Futebol Clube Porto Feirense, na época 2011-2012, e é o meu jogo negativo que é o Feirense. Pronto, acabou. Porque eu fiquei na baliza atrás, na parte dos adeptos do Feirense. E... Isso é lá em cima. Não, foi quem por amor de Deus, Ruto, era o Feirense. Quer dizer, Vai encher o Dragão? Não, era mesmo cá em baixo. Eu fiquei pelo menos cá em baixo, mesmo atrás da baliza. E eu lembro que o Porto dominou o jogo de início ao fim, acho que ganhou 2-0. Mas foi um jogo assim, normal. Não foi nada de especial. A pior memória é como a vitória do Porto, eu investo, só para que saibas. Lá está, foi as minhas poucas memórias que eu tenho. As más memórias não envolvem vitórias do Porto. Mas já que mencionaste essa localização atrás da baliza, é regra geral para onde eu vou, para a baliza que está virada para o Alameda. Okay. Foi o sítio em que fiquei na inauguração, foi ali uma parte acho que mais central dessa zona, e regra geral é para onde vou. O resto dos adeptos até vão perceber porquê. É das zonas mais baratas. Pois claro. E isto de ser adepto de futebol, às vezes é preciso ter carteira, principalmente quando não moramos perto. E não por mais nos dias de hoje, que os bilhetes são caríssimos. É uma frustração minha, já que tu tocas aí. Agora eu também estou um pouco distante do Estádio Dragão. Mas tu aliciaste-me para ver o Porto-Barcelona desta época. Eu só não fui pelo preço dos bilhetes. Pois, eu percebo. E no meu caso seria o meu bilhete e o da minha esposa, mas mesmo que fosse só eu. Gente, é muito dinheiro para um jogo de futebol, na minha ótica. Não, a tua ótica está completamente certa. Na altura nós comentámos todos no nosso grupo, não é? E eu fui mesmo porque lá está, não só era o Porto como era o Barcelona, e havia ali todo
era toda uma situação que se gerou, não é? Proporcionou-se eu poder voltar a ver o Barcelona no Dragão e eu senti mesmo Claro. não podia desperdiçar. Mas sim, está muito. São valores exagerados para ver futebol. Tendo já em conta que se fosse as pessoas pagarem também os pacotes televisivos para ver, Torna-se uma e renda lá muito está, alta. se vêm de longe, é toda uma despesa para ver um jogo. Mas diz-me os teus, estou curioso. Olha, eu antes dos meus, se calhar a malta aqui que nos está a ouvir vai pensar, falta aqui um portista. Então, Pois é. o nosso Carlos não se pôde juntar a nós, mas não é por isso que vai deixar de partilhar os momentos dele e, portanto, ele vai contar-nos alguns dos seus momentos e vocês vão poder acompanhar. E depois sim, volto eu a entrar para vos contar os meus. Muito bem. Vamos então ao vídeo. Olá Brás, olá Ruth, olá quem nos ouve. Infelizmente não posso gravar com os meus caros, e por isso deixo aqui a minha pequena deixa à parte, que será introduzida ali algures, vai ser muito rápida. Então foi-me pedido para escolher 3 a 5 memórias boas e 3 a 5 memórias más no Estado do Dragão. Felizmente, memórias más não posso apresentar porque não tenho. É verdade que não tenho centenas de jogos no Estado do Dragão, tenho só algumas dezenas, e por isso vou apresentar 4 momentos especiais para mim no Estado do Dragão. Vou começar por um Porto Nacional em 2014, se não me falha a memória, para a taça para o Campeonato Nacional, ainda estava na primeira divisão. O Porto ganha 2-0, e porque é que este jogo foi especial para mim? Foi porque eu presenciei um golaço do Brahimi, ou seja, estava atrás da baliza defendida pelo Rui Silva, atual guarda-redes do Betis na altura do Nacional, e o Brahimi faz uma jogada estupenda, tabelando com o Oliver e com o Quaresma, se não estou em erro, e depois um golaço ao ângulo, estava atrás da baliza, e é um golo que não me sai da memória, uma vitória, e esse jogo não ficou-me guardado. De seguida foi a apresentação contra o Villarreal, era no Espírito Santo. A camisola na altura comprei, foi uma das primeiras que comprei com o meu salário, foi a Constelação das Estrelas, e esse jogo não me esqueço, porque foi a primeira vez que eu vi Iker Casillas ao vivo, Iker Casillas a defender a baliza do Futebol Clube do Porto, aquela lenda, não é preciso apresentações. Terceiro jogo que posso apresentar aqui foi mais recentemente, envolveu Porto contra o Benfica para a Taça Portugal. Vai fazer agora 2 anos em dezembro. O Porto ganha 3-0, mas não foi só o jogo em si especial, obviamente foi especial. Vi Luís Dias, que fez um jogo estupendo, ou seja, Luís Dias faz esse grande jogo para a Taça Portugal e sai em janeiro para o Liverpool. Foi, se não me engano, o último jogo do Luís Dias pelo Futebol Clube do Porto, mas foi um jogo especial porque levei ao estádio o pai da minha namorada, que era benfiquista, um dos tios benfiquista igualmente, e um sportinguista. Foi um programa familiar com os 3 grandes à mistura, muito, muito engraçado. E mais recentemente foi o Porto-Barcelona, um grande jogo de Champions. Nunca tinha visto ao vivo um grande jogo de Champions. Foi um brutal, sem palavras. Foi uma derrota para o Porto, mas é inesquecível. Eu sei que Ruth vai me bater depois disto, que não pediu, mas há um jogo em que eu não estive presente, infelizmente, e não foi o jogo do Kelvin, mas foi um Porto-Bayern em que o Porto ganha 3-1. Eu estava a viver ainda em França e lembro perfeitamente, estava em casa no primeiro ver o jogo, e recordo-me perfeitamente aqueles 90 minutos em que Quaresma e Jackson Martínez destruíram a baliza de Neuer. Espero que tenham gostado das minhas memórias, e viva o Porto. Agradecemos ao Carlos pelos momentos que Companheiro, partilhou connosco. abraço. Há quem trabalhe, não é? Alguém tem que trabalhar, não é verdade? É isso. Esperemos que na próxima oportunidade já estejas aqui connosco, que é sempre mais giro estarmos a conversar contigo do que a ver-te numa gravação. Mas pronto. Então vamos agora aos meus. Já disse o primeiro, não é? Inauguração. Depois tenho aqui um gap enorme, porque quando somos miúdos, lá está, acabámos de abordar o preço dos bilhetes e isso. Quando ainda por cima não moramos perto,
portanto, mete na equação um pai que quer levar 2 filhas ao futebol Mais e, caro fica. portanto, fica complicado. Devo ter ido esporadicamente ao estádio, não tenho para aí uma ou outra memória, mas não são memórias que estejam propriamente gravadas de forma a eu poder falar delas. Quando passei a ter a minha possibilidade de ser eu a comprar os bilhetes para ir, claro que comecei a ir mais vezes e a colecionar mais memórias. Portanto, a segunda que eu tenho para te trazer é no Estádio do Dragão, mas do lado de fora. Porque é um ano em que, obviamente, era demasiada gente a querer voltar àquele estádio. Já estás a ver o ano que foi. Foi quando interrompemos o Penta do Benfica. Ok. O Porto ganha ao Feirense 2-1 no dia 6 de maio de 2018, sendo que nós já éramos campeões desde o dia anterior devido ao sim. empate entre o Sporting e o Benfica, e portanto formou-se todo um mar azul à volta do estádio, e o nosso pai desafiou-nos a ir para lá também. Ficámos na zona da Porta 24, que até foi a zona em que criaram um corredor onde os jogadores foram depois do jogo fazer a festa connosco. Ok. Pá, aí uma foto ou duas e uns vídeos da malta toda a cantar o hino. Agora, quando os jogadores lá passam, tem alguma coisa? Não. O powerbank é sobrevalorizado e eu não levei. E, portanto, a minha irmã deve ter, eu não tenho nada. Na altura, já não lembro quem é que foi o primeiro jogador a entrar, mas eu lembro-me que acho que comecei a gravar e nesse exato momento o meu telemóvel desligou-se. E, portanto... zero. Mas nesse ano também fui para os aliados, que é uma experiência meio agridoce, pronto, por outras questões de malta que não sabe festejar corretamente, mas pronto. Aqui estamos só a falar do Dragão. A minha terceira memória é de Champions. Porto de Roma, Ótimo deve jogo. estar a ver qual é que é, de 6 de março de 2019. Lembro perfeitamente. Alex Telles marca aquele penalti aos 117. Eu tenho esse penalti gravado porque eu estava no canto do estádio, aquela parte superior, eu estava mesmo naquele cantinho que vias lá para baixo, Sim. mesmo para essa baliza, porque o penalti foi marcado na baliza que está à frente do Super. Na altura eu decidi, se o Telles marcar, ou quem quer que seja, eu vou ter uma camisola desse dia com o nome de quem marcar. E é por isso que eu tenho uma camisola do Alex Telles. Exatamente por ele nos ter dado esse golo que não tenho vergonha de admitir, eu chorei quando o homem marcou golo. Foi, sei lá, acho que foi um descarregar de nervos, foi um jogo... Os nervos ficaram muito à flor da pele nesse jogo. O somatório das duas mãos ficou 4-3, exatamente graças a esse gol do Telles já no tempo extra por causa de desempatar. Pronto. E portanto, uma camada de nervos enorme, aquele homem marca, porque convenhamos, o Telles era o nosso marcador de penaltis na altura e marcava tudo. Sim, exato. Livres. Tudo. Aquele homem era o homem de 7 ofícios e cumpria bem. Saudades. Portanto, foi uma memória mesmo boa, porque é sempre bom quando a tua equipa se qualifica para a fase seguinte, mas aquela emoção toda que esteve ali foi especial. Pronto. É extra, sim, compreendo. A quarta memória é até fresquinha, pronto, isto lá está, vai se aproximando cronologicamente. Já tínhamos sido campeões com o gol do Zaidu na Luz. O nosso mítico lateral esquerdo, o melhor de sempre. Mítico. Agora era o momento em que entrava aqui risos. Não é? Faça muita coisa. E o nosso pai conseguiu bilhetes para irmos então ver a festa no Dragão. Foi o jogo contra o Estoril de Praia. O nosso amigo Miguel, que não é portista, mas vai ouvir isto, vai pensar, o meu Estoril.
E foi a 14 de maio de 2022. Celebrámos o 30º. Eu sou aquela pessoa que coleciona os cartões todos, né? E bem, Há muitas fotos com isto. O 30º. Foi, pronto, o jogo em si. Pronto, foi um jogo, né? cumpre À a porta, calendário. exato, já éramos campeões. Mas foi, para mim, é especial porque é aquela possibilidade de ver o levantar do troféu Troféu, no estádio. Isso é fixe, E, sim. portanto, para mim foi muito bom. A última memória, já falámos sobre ela noutro episódio e hoje também já falámos dela. É o Porto Barcelona. Pronto, claro. Este é o bilhete mais terrível que há, não é? Pois, isto hoje em dia. Hoje em dia é digital. E porquê é que eu pus esta nas boas? Porque pensando bem, é portista, perdemos com o gol do Ferran, se calhar, mas por outro lado, é uma portista que queria muito voltar a ver o Barcelona e por isso é que para mim está nas boas memórias. Na altura eu falei disso, eu vim lá de coração cheio por tudo, não é? É um jogo de compreendo Champions, é o perfeitamente. Porto, é o Barcelona, é uma data de jogadores que eu gosto e portanto acho que tem direito a estar nos bons momentos, apesar de ter sido uma derrota. Aqui vou um bocado contra a tua, de um mau momento que teve uma vitória Sim. contra o Feirense, mas pronto, cada um com os seus significados, não é? Maus momentos, eu por acaso ainda consigo ter 4. Se bem que eu por acaso de volta e meia penso nisto, eu não costumo sair do Dragão infeliz. Verdade seja dita, em termos de resultado, raramente saio lá chateada, mas mesmo assim já tive os meus dissabores. E portanto, um deles foi na Champions, ou melhor, mais do que um, mas o mais pesado foi na Champions. Deixa-me adivinhar, se calhar Liverpool. Vê como é que tu adivinhaste? Porto-Liverpool. Este bilhete tem uma história. A minha irmã... Qual dos confrontos? É que... Foi o 14 de fevereiro de 2018. Ok. O 5-0. Dia de muita chuva. Saí de lá e mais ensopada que um pintainho. Muita gente a abandonar. Mas eu até disse isto várias vezes à minha irmã. Eu não arredo pé, eu paguei o bilhete, eu fico aqui até ao fim. Não me interessa se estamos a perder. O jogo é até o árbitro apitar, eu daqui não saio. Até que era para ver o Firmino, o Mané e o Salah. Que foram os autores dos golos. Foi hat-trick do Mané, gol do Salah, gol do Firmino. Este bilhete tem uma história engraçada, mas que tememos, não é? Porque a minha irmã comprou o bilhete naquele site da Viagogo, ou o que é. Às vezes corres o risco não seja um bilhete válido. E deu um balúrdio por eles, para depois, quando os recebeu, isto dizer 23 euros. A minha irmã pagou, não quero estar aqui a enganar, mas... Não acredito, é dobro, não? Pagou mais do dobro. Pagou mais do dobro. E lembro-me que sustivemos a respiração no momento de o passar no torniquete com medo que não desse. Não desce. Mas funcionou. Foi um jogo, pronto, o jogo em si foi péssimo, mas ficámos perto adeptos do Liverpool. Eu nunca vi pessoas com o sotaque tão fechado como os ingleses ficaram ao pé de nós. Um bocado chateados quando perceberam que a nossa cerveja é sem álcool no estádio. Pois. E quando perceberam que nós éramos esportistas, não é? Pegam-nos na mão, passou bem, não sei o quê. E a falar imenso, eu juro-te, até hoje não sei o que é que eles disseram. E nós temos a teoria de que aceitámos uma maldição qualquer e daí o resultado do jogo. Talvez. Porque... Tentaram trocar camisolas ou cascol? Não, porque nesse dia o cascol que eu tinha não queria trocar. Eu sei que há muita gente que acha estes cascóis feios. Mas eu acho piada e até tenho pena não ter conseguido um do jogo com o Barcelona. Mas pronto, do Liverpool consegui. Eu sou-te sincero, eu não acho muita piada. Eu tenho aqui... Pois eu sei, não acham piada.
Eu acho piada, mas não é para depois ir ao futebol com eles, é porque eu depois vejo malta que usa isto para ir ao futebol, acho que não tem lógica. Eu é mais Se for em termos de recordação do momento. momento. É para Aí isso tudo mesmo. bem, sim. Mas eles estão a ficar mais caros. Se Como eu é não me óbvio. engano, O que é que não aumenta aqui? estão mais caros. E já houve até um jogo, eu já não lembro que jogo é que foi, que eu queria muito o Cascola e depois disseram que acho que ou o Porto ou outra equipa não tinham autorizado o Cascola, mas pronto. Porto-Liverpool foi realmente a coisa mais desastrosa que eu ali vi. No entanto, conforme eu avançar nos meus maus momentos, tu vais perceber que eu tenho aqui melões maiores mesmo assim. Nossa. Olha, a 25 de agosto de 2018, portanto, início da época, mais um bilhete daqueles feios, fui ver um Porto contra o Vitória. Os nossos amigos de Guimarães. Vitória de Guimarães. Ok. Não digas isso assim, que eles ficam chateados. Ouça, a gente já fala Vitória, não é só o Guimarães ou é só o Setúbal. Pronto, mas enfim. E os nossos caríssimos vieram ganhar 3-2 e houve penalti de André ainda por cima. Claro. Se fosse perdermos, ainda houve penalti de André. Eu lembro da altura, foi um jogo que me deixou genuinamente irritada pela forma como o Vitória foi lá jogar. Aquilo não foi... Pronto. Cada um com os seus métodos. Sim, continua. É assim. Portanto, foi... Saí de lá muito, muito chateada, porque tu não vais a casa ver a tua equipa a perder logo no iniciozinho da liga. Mas pronto. Antes de passares para o próximo, só quero dar aqui uma nota, porque tu falaste no André, e eu sempre que ouço esse nome, eu não consigo dizer André, eu tenho que falar o nome completo. É sempre André Filipe Braz André. Por ele ser Braz? Por ele ser Braz. E ele, antes de se estrear no Porto, anos mais tarde, porque ele é formação do Futebol Clube do Porto, este André Filipe Braz André já é muito conhecido na minha vida, porque eu tinha um amigo meu que fez desporto, então nos exames finais ele estava, como o meu amigo chama-se André, o nome abaixo dele era o tal André, que ele achou muito caricato. André. Alguém foi pesquisar, tipo, no nosso grupo, já conhecíamos mais ou menos os jogadores do Porto. Então, peraí, André, isto é conhecido. Era o jogador do Porto. Ele tinha muita gente à volta dele. Se calhar era conhecido. Então a gente foi ver, ele como tinha acesso, fomos ver o nome completo e realmente enquadrava-se. Era o mesmo jogador do Porto, André Filipe Braz André. Eu nunca esqueci isto, porque tem o Braz no meio. Enfim, detalhes que eu guardo para a vida. Olha, então é assim, futebol nostálgico e outras coisas mais. Esta é a minha terceira memória, não tenho nada para mostrar. Não sei o que é que fiz ao bilhete, se o imprimi, se não imprimi. Mas o Porto Benfica da época passada, 22-23... Como é que eu fui parar esse jogo? Se eu comprei bilhetes, se eu disse, não, então quero ir ver o Porto Benfica. Por acaso foi o meu primeiro Porto Benfica. Diz o meu pai que eu cheguei a ver um Porto Sporting nas Antas, mas se eu tinha 8 anos, a inauguração de Dragão, acham que eu me lembro de alguma coisa que aconteceu nas Antas? Não lembro, portanto, para mim é como se nunca tivesse visto um Porto Sporting. Mas vi então o meu primeiro Porto Benfica, porque o nosso pai tem muito hábito de, quando ele ouve Antena 1, e portanto sempre que há algum passatempo, ele liga. E olha que ele saca muitos prémios daquelas coisas, bilhetes para alguma coisa, é um evento, lá vai ele. E ele ganha 2 bilhetes. Ora, o senhor, meu pai, teve o seu momento de tenho 2 filhas e 2 bilhetes, não vou eu com uma delas e ficar a outra em casa. Sacou outra. E então deu-nos os 2 bilhetes e ficou ele na vidinha dele. Parece um presente um bocado envenenado, se olhares agora em perspectiva, porque... É um bocadinho. Perdemos 1-0. Eu saí de casa para ir ver aquilo.
E que Expulsão do jogo! Eustáquio. Não foi um bom jogo, não. Não foi. Eu saí dali com um melão, mas um senhor melão. Não era aquilo que eu queria, realmente. Acredito. Pronto, é assim. É o que É o que é. Depois fomos ganhar a casa deles, mas também não nos serviu de nada, porque no fim foram Foram eles os campeões. dar o caneco. E a minha última má memória é também desta época que findou no verão, é o Porto Inter. Essa não foi uma derrota, mas soube a derrota. Teve um de sabor da eliminar. derrota. Uhum. É um jogo daqueles mesmo para esquecer, porque estávamos numa daquelas noites, podíamos ficar ali noite dentro, rematar à baliza e não ia entrar nada. Porque para ajudar ainda a isso, estava o Onana numa forma absurda que, eu não sei, a malta do United de certeza que viu esse jogo e por isso é que o É o que contratou. pelo Onana, né? Ainda bem. Mas pronto, estas são as minhas memórias, aquelas que me consegui lembrar e é isso. E 20 já, anos de dragão e quem sabe se daqui a um ano estamos com outro episódio quem sabe? ou com mais memórias ou com outra dinâmica para assinalar esses 20 anos, 21, ou onde será, Exatamente. do nosso estádio. Vamos ver o que é que acontece até lá, porque estamos em época de Oh, menina, mudanças. só Deus sabe. Só Deus sabe. É isso mesmo. Pronto, são os nossos momentos. Este episódio, claro, será muito especial para a malta portista, mas esperemos que os nossos ouvintes de outros clubes também gastem um bocadinho do seu tempo para nos ouvir. Botar like em todas as plataformas, seguir, partilhar, Isso mesmo. para nós continuarmos este trabalho por nós e para vocês. Obrigado, Brás, E quem pela fala assim, tua não é gangue. Obrigado. E faço das minhas as palavras da Ruth. Portanto, pessoal, subscrevam tudo o que tem para subscrever do Futebol de Bolso. E a gente encontra-se brevemente no próximo episódio.